Então vamos lá, ajeitando as coisas aqui. Então pessoal, tudo bem? Então eu sou o Dr. Wesley Lima, eu faço parte da equipe da Osteopatia São Paulo, né? E hoje, como sempre, eu sempre trago um convidado, ou semanal ou quinzenal. Ele sempre vai ser referência, tá? Em alguma área aí, tanto da área da saúde como da área da osteopatia. E esses profissionais, eles são de todas as partes do Brasil e tentando convidar alguns convidados internacionais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre osteopatia pediátrica. Isso mesmo. A gente vai falar sobre a osteopatia nos bebês. Como que a osteopatia consegue ajudar aqueles bebês que não conseguem dormir direito, que têm insônia, ficam irritados, né? Não conseguem seguir algumas horas de sono, ter uma soneca bacana. E para isso, nada mais, eu convidei uma pessoa muito especial, muito querida, amiga, tá? Que é o Dr. Vitor Sabadotto. O Dr. Vitor, ele é referência na osteopatia pediátrica no Brasil, tá? E ele se disponibilizou para conversar com a gente hoje, para a gente poder, para dar para os nossos pacientes, amigos e até colegas de profissão, como que a osteopatia ela consegue ver de uma forma diferente e ajudar na área da pediatria, tá bom? Então deixa eu já chamar o Vitor aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se ele entra aqui na sala. Ó, o Thiago, a Nath, é isso aí, pessoal. E aí, Vitor, tudo bem? Como é que tá, Wesley? Tudo bem? Joia! Então, pessoal, para quem não conhece, o Vitor ele vai se apresentar, né? Mas eu vou dar as boas-vindas aqui. Para quem não conhece o Vitor, ele é osteopata, ele trabalha muitos anos aí na área da pediatria. Foi por ele e pelo Dr. Adalberto que eu conheci a osteopatia pediátrica, me encantou e hoje eu venho estudando cada vez mais essa área. A gente tem bons resultados e resultados satisfatórios com esse tipo de público, que são as crianças, além de ser um trabalho gratificante, né? Porque trabalhar com criança, trabalhar com bebê, além de ser gratificante, ele é muito bacana e a gente tem uma resposta muito positiva. Então, eu convidei o Vitor. O Vitor, por favor, Vitor, se apresente aí, nada mais do que você. Ah lá, hoje o Fábio, que é um osteopata também lá da Itália, está participando aí da live aí com a gente. Por favor, seja bem-vindo aí à nossa live. E você é de casa, por gentileza, se apresente aí para todo mundo. Bom, Wesley, obrigado pela... Tá ouvindo bem? O som tá bom? Ótimo. Bom, obrigado pelo convite. Acho que é um tema bem relevante, bem legal, que aparece muito no consultório, né? Bom, meu nome é Vitor Sabadotto, eu sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Comecei a osteopatia em 2007 e comecei a me apaixonar mais pela pediatria em 2009. E desde 2009 para cá, eu vim me aperfeiçoando, vim estudando, estou fazendo vários cursos. Hoje nós temos o curso de pediatria no IDOT, que hoje é uma pós-graduação, junto com o curso de obstetrícia e reflexos primitivos da professora Norma e da professora Ana. Bom, resumidamente é isso, já atuo com pediatria praticamente desde 2009 mesmo, quando eu comecei. E comecei muito pelo refluxo, muito por cólicas. Hoje o universo ele se abriu de uma maneira assim linda e tem atendido amamentação, dificuldade de amamentação, dificuldade de sono, cólicas, alguns problemas que eu não imaginava atender, de algumas patologias específicas, mas com o olhar e a visão da osteopatia, que é muito mais uma visão global do meio ambiente interno e meio ambiente externo, independente da doença, a gente ter esse olhar, estimular o corpo e esperar esse corpo responder. E normalmente, por ser criança e estar em desenvolvimento, responde muito rápido. Então é isso. Bora lá, Wesley. Acho que vai ser um bate-papo bem legal. Vai, opa! Tem bastante gente que já mandou mensagem, avisei os meus pacientes também. Então acho que vai ser bem bacana, a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas dentro da nossa ideia, sem julgar, sem querer impor algo, mas
dentro daquilo que a gente acredita e baseado em fisiologia, biologia, anatomia. Então é isso. Não, com certeza. E antes de você, aqui eu comecei a falar um pouquinho de pediatria também com pediatras, né? Que tem essa visão da equipe multidisciplinar, né? Que é a importância da equipe, cada um fazendo o seu papel e sempre o quê? Visualizando a melhora do nosso paciente, seja ele pequeno, grande, idoso. Isso é muito bonito, né? Posso já aproveitar e usar uma palavra que a gente tem usado muito aqui em Rio Preto, Wesley? Fica à vontade. Transdisciplinar. Vou explicar por quê, mas acredito que quando a gente fala multi, a gente já pensava assim, né? Um atendimento multi, a gente encaminha. O trans, a gente participa. Bacana. Então, aqui em Rio Preto, a gente está nesse movimento de vários profissionais da área. Nós estamos conversando muito, trocando muitas informações. Amanhã eu vou junto com uma consultora de amamentação, que é enfermeira obstetra. Nós vamos fazer uma avaliação e um atendimento juntos. Então, olha que legal. Tipo, se torna trans, não se torna, encaminhei para você um paciente e tal. Então, assim, cada vez mais esse movimento está ficando muito bonito, Wesley. Que massa. E outra, esse movimento é bacana porque os profissionais, eles conseguem interagir, né? Porque senão fica muito picado. Exato. Um fica ali, outro fica aqui, e a gente não sabe o que cada profissional está pensando e como que ele está conduzindo aquilo para a gente poder potencializar o que aquele profissional, seja médico, consultor de amamentação, obstetra, enfim, para a gente poder cada vez mais potencializar e ajudar os nossos bebezinhos. Doutora Natália, uma gastropediatra fantástica aqui de São José do Rio Preto, já com um olhar sistêmico, já fez curso de constelação, fantástica. Que legal. Então vamos lá, Vitor. Bora. Começar. Mas, primeiro passo, qual que é a importância do sono para as crianças? A gente está falando tanto do bebê como da criança, né, até aí uns 10, 11 anos. Qual que é a importância disso? Eu acho que a gente precisa entender todo o sistema de funcionamento, né? Saber que a criança está em desenvolvimento. Então, principalmente o recém-nascido, né, Wesley? E a gente estuda muito isso. Como ele está em desenvolvimento, ele precisa descansar. E, ao mesmo tempo, o sono, ele ajuda nesse desenvolvimento. Ele ajuda no aprendizado, ele ajuda no descanso, ele ajuda a criança a melhorar o metabolismo dela. Então, por exemplo, crianças que conseguem dormir bem, vai ter uma melhora de crescimento, vai ter uma melhora, desenvolvimento psicomotor. Então, o aprendizado tem muito a ver com o sono. Então, se a gente pega uma criança que não dorme bem, a memória de curto prazo, ela some. Então, se você ensina uma brincadeira e a criança ela não consegue descansar, é bem provável que ela vai perdendo essa memória de curto prazo. Então, desde isso até dos hormônios, então mostra uma importância enorme do sono. E não só do sono da criança, né, mas do sono da família, do sono da irritação das mães, irritação dos pais, irritação das crianças, e aí vira uma bola de neve. Então a gente precisa olhar para tudo isso, acolher todos, né, para a gente pensar num tratamento um pouco mais amplo, né? Quando a gente está falando do sono, a gente não está falando somente do ambiente, somente do bebê, né? Nós estamos comentando também que muitas das vezes a gente precisa verificar o ambiente externo e como que está sendo essa relação pai-filho, essas coisas também interferem no sono, né? Demais, Wesley. Eu sempre falo assim para os pais. E é muito claro que para todo mundo, né? Assim, o dia que você chega estressado em casa, como é que seu filho está? Como é que ele fica? Né? E entender que a gente, tudo bem, a gente pode se estressar também, nem julgar por isso, porque a gente estressa mesmo, mas se nós estamos estressados, é bem provável que essa criança, ela sinta, e ela tem uma percepção, ela é muito mais sensível. Então ela vai captar essa informação e ela também vai participar disso. Lembrando que a criança, ela ainda se sente mãe.
né? Ela ainda está ali com essa sensação, ela não se sente ela, né? Ela vai se sentir, ela vai falar, ela vai parar de falar, por exemplo, o Vitor quer algo, o Vitor quer não sei o que, o Vitor quer isso, o Vitor quer isso, com 2 anos. Ela fala, eu quero, meu, eu, que é um grito da independência, né? Então até os 2 anos, praticamente, né? A criança, ela vive as sensações. Isso é importante quando a gente fala em sono, por exemplo, já vou pôr um caso aqui e a gente vai elaborando a conversa dentro disso, pode ser? Pode, claro. Você que manda. Toca o barco. Vou pegar casos que aparecem muito no consultório. Então, chega uma mãe, começou com uma dificuldade de ter a gestação, né, de fazer a criança em si, né? Uhum. E aí já tem essa dificuldade. Aí vem muitos medos associados. Então, aí vai fazer um exame, aí a placenta acontece alguma coisa, e aí vem com medo durante toda a gestação. E aí chega no final da gestação o parto. Pode também ter um medo. E aí a criança nasce. E aí aquele medo de perder, aquela insegurança, faz com que o ambiente se torne ácido, vamos dizer assim. Então, a mãe e o pai vai estar totalmente no medo. É aquela criança que assusta muito fácil. Uhum. Então, com o reflexo de Moro, que é normal até os 4 meses, entre 2 a 4 meses, é normal, ele se torna exacerbado. Então, qualquer coisa, aquela criança que assusta, aquela criança que acorda chorando, aquele desespero, aquela criança que gosta muito do peito, então aquelas crianças que acordam de hora em hora e não é fome, é muito mais buscando conforto ou buscando segurança, e às vezes, e aí eu estou falando isso porque quem está buscando conforto? Será que é a criança? Uhum. Né? E se a gente fala que a criança ela tem vive muitos pais, às vezes o medo da mãe, o medo do pai, faz com que a criança faça uma função contrária. Então aquela carência, a criança acaba suprindo isso. E aí ela vai acordar, mas a gente vai entrando nesse assunto mais aprofundado, que é um assunto que eu gosto bastante, e que a gente pode ter esse olhar. Acredito que as suas experiências são bem parecidas também, né, Wesley? Sim, aí em São Paulo. A gente vai comentando sobre isso. Eu até ia falar alguma coisa em relação a isso, mas eu acho que fica bacana se a gente, quem está ouvindo a gente seguir o que é o sono, o que é uma coisa e outra, e na hora que a gente estiver contando aí no meio da live sobre esse bate-papo, colocar caso clínico, as experiências que a gente tem, então isso vai ficar mais fácil até para quem tá nos assistindo aí perceber. Então, Sim. Vamos lá. Uma outra coisa é assim, quais são os benefícios? Porque assim, você fala assim, não, o sono é importante, beleza, é importante. Mas e agora? Além da importância, qual que é o benefício que esse sono traz para a criança e para o bebê? Sim. Nós temos o hormônio de crescimento relacionado ao sono. Então, isso é um benefício, ele vai estar sempre relacionado ao sono. Uma criança que consegue dormir, ela vai ter menos um nível de cortisol mais baixo, então ela vai estar menos irritada. Ela vai ter, como eu falei, um aprendizado bem melhor. Então, as memórias de curto prazo, elas conseguem se conectar e ser memórias de longo prazo. Então, essa aprendizagem ela vai ser acelerada. Então, o desenvolvimento melhora absurdamente. É uma criança que, por exemplo, o peso vem associado ao sono. Então, uma criança que gasta muita energia acordada, ela não vai ter um ganho de peso. Então, assim, resumindo, se a gente pegar e olhar, os principais, nós estaríamos muito dentro disso. Não, bacana. E agora, assim, quais são alguns fatores que você observa aí na prática clínica, né, e nos estudos que você vem fazendo, que pode perturbar o sono? Que a gente pode dar algumas dicas assim, ó, papais e mamães, se liga nisso que pode estar acontecendo e vamos melhorar. Vamos jogar para osteopatia primeiro. Ótimo. E depois a gente joga para comportamento. Eu acho que a primeira coisa são coisas orgânicas.
Então, por exemplo, um refluxo, uma cólica, uma dor, um incômodo, um calor, um frio, um medo. Assim, são coisas... Primeiro, se a gente consegue olhar para essas coisas orgânicas, facilita, se a gente trata isso, a gente já resolve uma boa parte para o sono. Então, por exemplo, se a criança tem cólica, a dificuldade do sono vai aumentar. Se o dente começa a nascer, a dificuldade do sono aumenta. Então, assim, são padrões orgânicos. Então, uma dor, um incômodo, é a primeira coisa que a gente precisa olhar. Depois, é muito um olhar comportamental dos pais. Então, muito rotina, saber... A criança, ela cria muitas associações com o sono. Então, por exemplo, a criança, ela vai... Igual a gente. Então, por exemplo, depois que eu tomo um banho, eu já estou com sono. Então, a criança é a mesma coisa. Se a gente conseguir, nós temos associações boas e associações ruins. Associações ruins, e deixar muito claro que eu estou só falando de padrão, não é julgamento, né? Então, e nós temos várias formas de olhar para isso. Porque a criança, quando ela chora, ela vai querer um peito, ela vai querer segurança. Tá? Então, eu estou falando só das associações. Por exemplo, a associação ruim é sempre associar o sono ao aleitamento materno, à mamada. Isso é uma associação, por quê? Porque se é uma criança, sempre que ela acordar durante a noite, a mãe só vai conseguir fazer com que ela durma no peito. Então a criança não consegue se virar, ela não consegue... Isso, óbvio, que vai até os... E aí é bom a gente falar isso quando a gente pensa em fisiologia, né, Wesley? Quem comanda, já para tirar um peso grande dos pais, uma criança, ela não tem um desenvolvimento linear. Ela tem um desenvolvimento biológico. Então, ora está de um jeito, ora está de outro, ora está de um jeito, ora está de outro, ora está de um jeito, ora está de outro. Isso é importante porque existem milhares de fatores que vão fazer a criança acordar. Milhares de fatores. Do 0 aos 3 meses, praticamente o recém-nascido ele não sabe o que é dia e noite. Então, o hipotálamo que comanda o ciclo circadiano, o ritmo circadiano, que é o dia e noite, ele não está mandando informação para o córtex cerebral, para o tronco cerebral. O tronco cerebral é vigília, é luta ou fuga. E a criança, quando ela nasce, ela está em um estado de vigília. A criança, a mãe, o pai, todos estão num estado de vigília. Então, por isso que a criança assusta tanto. Né? Que é o estado de vigília, tudo é um susto. Então, é um estado de alerta. E aí, já respondendo uma pergunta que fizeram, então é isso. Assim, uma criança que assusta muito, ela está no estado de vigília. Então tá tudo bem. O que a gente precisa dar para uma criança que assusta muito? Conforto. Segurança. Né? E aí a gente vai falando sobre isso. Então, depois que passa dos 3 meses, o hipotálamo começa a informar o tronco cerebral e o ciclo de dia e noite, ele começa a regular no 6º mês, melhora no 8º mês e realmente a criança vai entender o que é dia e o que é noite com 12 meses. Então, é óbvio que nós podemos ajudar essas crianças a dormirem mais. Sim. Né? A dormirem mais, a ter um conforto maior, principalmente à noite, a entender melhor o que é dia e o que é noite. Tá? Mas não quer dizer que a criança ela precisa, principalmente do 0 aos 3, principalmente do 0 aos 3 aos 4, é muito mais a gente ir mostrando e fazendo com que ela aprenda essa rotina do que é dia e do que é noite. E perder algumas associações, igual eu falei, do peito, cama compartilhada. Cama compartilhada é muito mais ter o quarto compartilhado do que a cama compartilhada. Hoje tem o problema das mortes súbitas. Além de você colocar a criança entre os pais, né, quando você compartilha a cama, então a mãe está colocando o filho entre o casal, então isso também não é bom. Então, assim, tem vários motivos. Então, esse é um dos principais. Rotina, mostrar as rotinas boas e ensinar essa criança a dormir, o que é dia e o que é noite.
Eu acho que é uma das principais aprendizados que nós temos para fazer com as nossas crianças e olhar todas as relações orgânicas. Então, pô, minha criança acaba de mamar, ela está fazendo muito movimento para trás, muito movimento de extensão, se regurgitando, provavelmente ela está sofrendo com refluxo. Uhum. Ou aquela criança, nossa, está sempre com o abdômen distendido, e aí a gente entra muito bem com a osteopatia, né? Porque nós vamos olhar essa parte orgânica. Nós vamos olhar um ambiente interno, que é essa parte orgânica, olhar a alimentação dessa criança, olhar a alimentação dos pais, ver as mamadas, ver se está tudo bem, ver se a criança está com dor, reorganizar tudo isso, e ao mesmo tempo a gente pode orientar. E hoje existem profissionais incríveis que estão relacionados ao sono, né? E ajudam muito, muito. E eu aprendo muito com esses profissionais também, né? Então, tudo isso que eu estou falando também é muito daquilo que eu aprendi, é muito daquilo que eu li, e é isso. E aí que cai no que você falou da equipe trans, né? Transdisciplinar, porque se você está aprendendo com outros profissionais, se você está discutindo o caso daquele bebê, daquela criança, além de você se enriquecer como profissional, é todo mundo voltado para o mesmo objetivo, né? Eu acho que, isso para mim é o mais lindo de tudo. É todo mundo focado na melhora daquele bebê, daquela criança. Exato. Nós precisamos saber o nosso lugar, né? E saber conversar com os outros profissionais. Então, nesse caso, é importante a gente ter um contato com um pediatra, com uma gastropediatra, ou com uma nutricionista materno-infantil, ou com uma obstetra, como foi o parto. Hoje eu tenho uma oportunidade muito grande, nós temos colegas aqui, até eu vi a Rô, mandou mensagem, um beijo para ela, vou ver ela amanhã. Ela está numa equipe transdisciplinar, que é uma obstetra. Então, dependendo de como foi o parto, eles conseguem ter o olhar para ver se teve um sofrimento da mãe, da criança, do bebê, e é uma criança que já vai nascer já vem com algumas alterações, então eles já encaminham para a osteopatia. E a gente já começa a conversar sobre isso, e aí o resultado é mais rápido, porque vem antes. Não, isso é muito legal. Não é aquela criança já viciada nas rotinas erradas, já alteradas, mas não que essa criança também a gente não consiga tratar, a gente consegue. Sim. Né? O olhar em si é o mesmo. E volto a dizer, a criança, ela não é linear. Então, existem milhares de fatores que vão fazer essa criança acordar. E aí fica um sofrimento da mãe e do pai, fala assim, mas precisa dormir, precisa dormir, precisa dormir. E não é assim. Às vezes a criança está num pico de crescimento, que a criança não cresce um pouquinho todos os dias. Às vezes ela passa 5 dias sem crescer e cresce 1 centímetro no outro dia. Isso é uma mudança muito grande. Ela vai se sentir mal, então ela vai querer colo, ela vai chorar mais. E aí a nossa função de entender isso, conseguir passar isso para os pais, tirar o pai do sofrimento, os pais do sofrimento, o pai e a mãe, para conseguir dar o que a criança precisa, que é conforto e segurança. Precisa disso. Com certeza. Aqui em São Paulo, eu converso muito com uma pediatra que é de Mogi. Então ela foi muito bacana, a gente até fez uma live que ela já começa a detectar algumas coisas nos bebês e já encaminha para a osteopatia, para a gente trabalhar em conjunto, sabe? Então isso é muito legal aí, o que você está falando da equipe transdisciplinar, né? Uma coisa aqui, Vitor, vamos lá. Vamos já começar com as perguntas, além de algumas que nós vamos comentar, só para não deixar batida aqui, alguma que o pessoal já está falando. Então vamos, deixa eu acompanhar, deixa eu pegar aqui. Ó, a Natália. O que fazer à noite? Se ela acorda, não dá peito? Uma pergunta. Fazer dormir sem isso? A minha, às vezes, dorme novamente. Outras vezes, não. Olha que legal. Quantos meses? Né? Se for de 0 a 3, a criança ela precisa mamar. Em 3 horas, em 2 horas, ela tem uma necessidade. Conforme vai passando, 4º, 5º, 6º mês, às vezes
não é fome. Entendeu? Uhum. E se você associa com o peito, você vai sempre associar e se acordar com o peito. Assim, não tem problema dar o peito. O peito, ele é um conforto. Uhum. Lembrando, a criança, ela se sente segura com o cheiro da mãe, com a voz da mãe, de ver a mãe ou o pai, né? Com a amamentação em si. Então, se essa criança tem 3 meses e ela está com fome, ela tem que mamar. E tá tudo bem, né? Exatamente, tá tudo bem. Dar o peito. Agora, se é uma criança já, por exemplo, 8 meses, será que é fome? Uhum. Entendeu? Será que ela só não quer lá escutar sua voz? Ela não quer um toque? E às vezes só de você tocar e manter uma rotina assim, um aprendizado, para uma criança aprender, tem que ser no mínimo 21 dias. Uhum. Então são 21 dias acordando e ficando lá, passando a mão, falando baixinho. Isso, o livro Mudança do Hábito já falava isso no adulto, hein? Então, na criança, ele já acompanha os 21 dias aí. Exato, exato. E assim, e ver se existe uma causa orgânica ou não. Uhum. Então, igual eu li agora há pouco, eu li, uma moça mandou mensagem, eu não vi o nome. Falou assim, minha filha está com 7 meses e o dente está nascendo. Uhum. A criança está com dor. Né? Vamos acolher essa criança. Sim. Então ela vai acordar à noite. E aí é legal, já a sugestão leva para um osteopata. Existem técnicas muito legais de massagem, dependendo aonde está nascendo, massagem nas estruturas para facilitar essa saída do dente. E talvez a criança sofra um pouco menos, usar os mordedores um pouquinho mais gelados para dar uma certa analgesia. Então isso é algo legal. Uma coisa importante, Wesley, para aproveitar, é falar assim, eu até postei esses dias, que chama efeito vulcânico. Você já ouviu falar? Não. O que é o efeito vulcânico, né? Quando a criança, e aí é legal porque eu já levo para a noite, quando a criança ela pula a soneca, uma criança para dormir bem à noite, ela precisa dormir bem de dia. Uhum. Então ela precisa ter várias sonecas durante o dia para ela conseguir descansar à noite. Se essa criança ela pula a primeira soneca, pula a segunda soneca, pula a terceira soneca, quando ela chega no final do dia, e lá pelas 6 da tarde, e aí todo mundo acha que é cólica. Só que é uma criança que está tão cansada, que ela não consegue dormir. É igual a gente, quando nós estamos muito cansados, se nós estamos muito cansados, nós vamos ter dificuldade de dormir. Então aumenta uma pressão nessa criança, e essa criança ela vai ficar irritada, ela vai brigar com o sono. Então aí nós vamos confundir achando que é cólica. Então isso é legal. Então uma sugestão também é fazer o quê? A criança ela começa a dar sinais de sono, você já precisa criar uma rotina para ela dormir. Então se ela começar a coçar o olho, independente da idade, começar a coçar o olho, começar a olhar para o nada, começar a dar umas piscadinhas, já é o momento de levar para o berço, levar para a caminha, abaixar a luz, baixar um pouquinho e esperar dormir. E aí a criança começa a entender que ela pode dormir ali. Uhum. Só que acontece, nem todos os dias são perfeitos. Porque não é algo linear. Então, é legal saber isso, é extremamente importante, mas é importante saber que existe uma maternidade ideal e existe uma maternidade real. Ideal é o que a gente vê no Instagram. Tudo bonito, entendeu? igual no filme. Tudo lindo, tudo exato, tudo nada lindo, tá errado, tudo lindo. Né? Real não é o que nós vemos no Instagram, ou o que nós vemos no Facebook, o que nós vemos as imagens, filho de alguém famoso, e não é o real. Porque o real é um ser biológico. Sendo um ser biológico, ele vai se adaptar do zero até a eternidade, nós estamos nos adaptando. Então, é saber entender isso e calma.
sabe? Tem dia que não vai ser bom. Tem dia que nós precisamos acolher essa criança. Então é muito dentro dessa visão que eu acredito, tá, Wesley? Uhum. Que eu pratico com os meus pacientes e tem dado muito certo. Mas faz todo sentido, né? Isso até para nós mesmos, né? Se aquele dia que você não está bem, você também está precisando de um acolhimento, né? Então imagina um bebê que não consegue falar para você, me ajuda aqui, apaga a luz, me dá colo, e não vai conseguir falar isso para você. Então a questão dos pais, da família, do ambiente, da questão, até se a gente for extrapolar um pouquinho, as questões das frequências, a energia ali, né, que é uma coisa que você, o Adalberto, fala muito, né, das questões de ambientalizar, tá trazendo cada vez mais calmo, porque também isso vai interferir, né, não tem jeito, você ter que, às vezes você pulou a soneca, e depois quer que o seu bebê dorme numa coisa que fica muito agitada, você também tem essa questão de poder perceber esses detalhezinhos, né? E assim, olha que legal, né? Eu prefiro conversar muito com os pais para a gente ter esse papo antes de qualquer coisa e saber, que nem a Débora está falando aí, Débora. Vamos olhar primeiro as causas orgânicas. Né? Será que seu filho está com cólica? Será que está acontecendo alguma coisa? Uhum. E vamos cuidar, olhar para isso. Então vai ter um pediatra, vai ter o osteopata, uma possibilidade muito boa para um tratamento. E entender que fisiologicamente o ambiente também está alterado. Então a mãe, ela precisa saber que ela está mais corujona, ela está mais sensível, ela está insegura, só que ela precisa se mostrar segura. Então, uma mãe insegura que precisa se mostrar segura para o mundo. E não quer, e fisiologicamente, como ela está tão sensível, ela já entra para um sistema límbico, para um sistema mais arcaico, que é o córtex, o tronco cerebral, ela também vai estar em vigília. Então, ela também vai estar tensa. E olhar para isso, e está tudo bem sentir isso, porque é assim. Funciona desse jeito e a mãe precisa estar assim. Uhum. Mas ao mesmo tempo ela pode olhar para isso. Ela pode se cuidar. E aí quando uma família chega assim no consultório, é importante estar o pai, é importante estar a mãe, juntos ali, para saber cada um a sua função. Então a mamãe, ela precisa entender que ela está fisiologicamente super sensível. E ela precisa de um acolhimento. Só que ela está tão fechada para cuidar desse bebê que muitas vezes ela se fecha para receber. Então, ela conseguir ver isso e abrir para o marido poder entrar é extremamente importante para todo mundo descansar. Bacana. Uma rede de apoio é muito importante durante a gestação e durante desde a criança nasce até todo o desenvolvimento. Então, uma rede de apoio boa, uma família legal, com profissionais que falem um mesmo, senão cada um vai... A criança vira um Frankenstein, cheio de pedaços, cada um fala uma coisa, e não é isso. Uhum. Né? Então, uma rede de apoio legal. Então, eu acho que esse é o caminho, não só para o sono, mas para vários tratamentos que a gente faz no consultório. Né? Então, a gente pensa nisso numa cólica, num refluxo, essa criança que está assustada, essa criança que está no estado de alerta, ela está em simpaticotonia. Se você está estressado, como o seu corpo funciona? É mais fácil você ter uma gastrite, é mais fácil você ter um refluxo, é mais fácil você ter uma cólica, é mais fácil você ter tensão no pescoço, sua respiração vai mudar. Então, a gente precisa olhar para tudo isso, a gente precisa baixar essa frequência e a criança ela responde muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Então, acho que esse é o caminho daquilo que a gente acredita, né, Wesley? Com certeza. Agora, Vitor, vamos lá. A Daniele está falando aqui, ó. Existe algum horário melhor para colocar uma criança para dormir? Primeiro, foi o que eu falei. Ela tem que dormir pingando, né, assim, várias sonecas durante o dia. E aí é muito legal olhar para isso, porque
Alguns estudos falam que lá pelas 8 horas já seria um horário muito bom para a criança estar dormindo. Só que a gente não pode generalizar, vai depender da rotina da família. Às vezes é uma família que tem uma rotina um pouco mais tarde. Então, é tudo que eu falo, é aprendizagem. Então, a criança precisa aprender essa rotina. A sugestão independente do horário, 1 hora antes você já está preparando para isso. Então, você já abaixou a luz. E a criança em si vai dar sinais, né? Mas se você já abaixou a luz, você vai dar um banho quente, você vai fazer uma massagem na criança, você já vai colocando no bercinho, tipo, então você vai, ou você já deu a mamada, você já deu o banho, e você vai criando isso até a criança conseguir dormir. Aí ela não vai ter associação sempre com o peito, ela não vai ter associação com, ou nenhuma associação com nada, então ela nunca vai saber quando ela vai dormir. Eu acho que isso, assim, dizem, alguns estudos mostram 8 horas seria um horário bom, porém eu acredito muito mais numa rotina da casa e respeitar o que a criança ela está mostrando. Se ela está dando sinais de sono, ali é um bom momento para dormir. E à tarde, quando eu falo durante o dia, são sonecas. Se uma criança que dorme 5 horas seguidas no meio da tarde, isso com certeza vai prejudicar a noite. Faz todo sentido. Então, sonecas não são sonos profundos, né? Então, isso é bem importante também. Lá em Minas a gente fala que é uma pestana. A gente vai dar uma pestana. Isso. Exatamente. A Débora está falando aqui, ó. Meu bebê demora muitas horas para dormir. Então, quer dizer, ela coloca ele às 8h30 e ele vai dormir lá para meia-noite. Sim. Então faz muito sentido isso que você falou, da rotina da casa, como é que tá sendo, né? Às vezes... Assim, foi o que eu falei, nem todos os dias vão ser perfeitos, mas quanto mais a gente conseguir manter numa rotina, vai ser mais fácil. Foi o que eu falei, Wesley, às vezes você chega estressado em casa, por algum motivo. E às vezes esse estresse ele pode ser passado ali e aquele dia não vai ser legal. E tá tudo bem, né? É saber olhar para isso, aceitar e entender. Porque senão vira uma bola de neve, igual eu tô falando da parte emocional. Porque eu não posso, porque não, nós somos seres humanos. Precisa tirar um pouco desse peso. Principalmente as mães que já estão sensíveis, elas falam, mas se foi por minha causa. Não, não é. Você está sensível. E aí eu vi uma frase do Tadashi, não sei quem já fez yoga com ele aí, tem acompanhado os vídeos aqui no Instagram, ele fala uma frase e é exatamente isso. A imperfeição dos pais são perfeitas para nós. Sabe, essa imperfeição de não ser tudo regradinho é perfeita para a criança. Ela vai evoluir, ela vai aprender também. Então, menos. Menos. Nós precisamos acolher, e aí a nossa função da osteopatia e dos profissionais da área da saúde é acolher esses pais. Fazer com que eles entendam como biologicamente essa criança ela funciona, como o sistema funciona, e acolher eles, porque eles também precisam ser acolhidos, para eles conseguirem acolher essas crianças. Então, eu acho que esse é um caminho fantástico para qualquer tipo de patologia. Não, faz todo sentido aí essa visão mais ampla, né? Para a gente não ficar só focado em algumas partes. O Leandro aí, ele tá falando aí pra gente, ó, nessa rotina maluca de correria, qual que é a dica para os pais adaptarem essa rotina pro bebê? Tem alguma dica aí dessa? Cara, assim, quando ele fala correria, ele diz da vida dele? Muito provavelmente pode ser da vida dele e da esposa, né? Então, quanto mais você chegar em casa tranquilo, e ele como homem, se ele conseguir chegar em casa e dar segurança para a mamãe e para a criança, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Essas rotinas malucas são para muitas pessoas. Existe o ideal e existe o real.
Uhum. Né? Então, é isso, sabe? Tá tudo bem, chega em casa e dá o seu máximo ali. Quando você estiver, e aí isso é importante, mas quando você estiver com seu filho, esteja com seu filho. Porque às vezes ele só quer atenção. Ou isso que você falou é como fosse assertivo, assim, né? Porque estar com ele não significa estar presente, né? Que uma coisa é a pessoa estar aqui do seu lado e você conectado com outra coisa. A outra coisa não Sim. é você estar presente com aquela criança, vendo o que que ela precisa e o que que você pode dar de melhor para ela e entender o que que ela está passando, né? Porque ela está querendo comunicar com você alguma coisa que ela não vai falar. Ela não consegue falar, ela só vai chorar. Exato. Hoje em dia, cara, se a gente, nós estamos tão desconectados, né? Nós estamos conectados à internet, mas desconectados às pessoas, que às vezes você tá dando, a mãe tá dando mamar mexendo no celular, conversando e não tá curtindo aquele momento. Então, quando você consegue dar isso para a criança, ela vai estar satisfeita. E entender o que a criança está querendo mostrar. Por exemplo, chega numa certa fase que a criança ela entende e ela precisa treinar algumas coisas. Então, por exemplo, às vezes ela vai chegar numa fase de desenvolvimento que ela vai pegar e jogar alguma coisa. Vai pegar e jogar, pegar e jogar, pegar e jogar, pegar e jogar. Ela não está te afrontando. Ela está treinando a pega. Ela está treinando o movimento do braço. Ela está treinando o jogar, o abrir a mão. Ela está treinando o som daquilo que bate no chão. Se isso te incomoda, é porque você não entendeu. Agora, se você entende biologia, fica mais fácil. Fala assim, nossa, minha filha está treinando isso. Então vai lá, pega uma bola e brinca 5 minutos sem parar. Sabe? E a criança ela precisa gastar energia para poder dormir também. Uhum. Né? O Adalberto, que é meu sócio, meu irmão, e aprendo muito com ele também, dentro da osteopatia, dentro dessa parte de pediatria. Ele tem conseguido ficar muito tempo com o Benício, que é o filho dele. E esses dias ele me mandou um vídeo. Eles brincaram tanto, os dois juntos, que ele estava num carrinho, que eles estavam andando, naqueles carrinhos que, tipo um carrinho para passear. Uhum. O Benício estava jogado, dormindo já, capotado, descansando. E aí ele chegou na casa dele, colocou para dormir, já entrou na soneca. E hoje eles conseguiram criar um padrão bem legal. Mas o que acontece? Tá nascendo um monte de dentinho no Benício. Isso desequilibra. Uhum. E aí não tem regra. O moleque precisa de conforto, de carinho, de segurança, porque está sentindo dor. Não tem receita de bolo, né? Não tem. Existe o que seria bom, né? Existe o que seria bom, mas a criança é biológica. Então não dá pra gente falar assim, vai dormir todo dia, vai dormir 8 horas à noite. Uhum. Não é assim. Não é assim. E uma criança que dorme muito, aí eu já vou falar de um caso. Tinha uma criança que estava com dificuldade de mamar, Wesley. Falei assim, não, mas meu filho é bonzinho. Ele dorme super bem, dorme o dia inteiro, mama só um pouquinho e dorme de novo, e estava com hipoglicemia. Oh. Então ele não tinha força. Quando ele usava a força, ele já dormia. Porque tinha um frênulo labial, então ele não conseguia sugar, ele cansava muito. Então ele cansava, mas ele não cansava, ele cansava porque ele estava hipoglicêmico. Entendeu? Então assim, a gente precisa olhar para tudo isso, por isso que vários profissionais aí num tratamento, numa avaliação transdisciplinar, isso é importante. É muito bacana. A Cecília está fazendo a pergunta aqui, Vitor, que é assim, quantas sonecas seria ideal para um bebê de 8 meses? E quanto tempo, mais ou menos, são essas sonecas? Normalmente as sonecas, elas duram 1 hora, mais ou menos, 1 hora e pouquinho, 30 minutos, tá? Vai depender do ser biológico que nós temos, né? Mas 3 sonecas, 4 sonecas, 3 sonecas seriam ideais. E outra coisa importante, quando a gente fala soneca, a criança ela entra naquele sono
Isso é legal também. Fala assim, mas ele está sonhando, ele não está sonhando, ou não foi um sono relaxado. E não precisa ser a pestana, que você falou. Uhum. Então é aquele sono que a criança está fazendo uns movimentos curtos, às vezes ela está parada e ela oscila. É como se ela estivesse treinando o cérebro dela para entender o corpo. Essas sinapses, entender a mão, entender o movimento do pé, entender... Então, isso é um sono bom, não é um sono ruim. Né? Aí quando chega a noite, aquele sono largado. Os braços para trás, dormindo, bocão aberto. Uhum. Aquele sono largadão mesmo. Né? Ah, bacana. Aqui a Érica está perguntando assim, ó, para criança de 2 anos, quanta soneca? Aí já diminui bastante. Né? Aí pode ser uma soneca. Quanto mais a criança vai crescendo, mais ela vai desenvolver. Mas uma soneca seria ótimo. Tipo uma soneca depois do almoço, uma sonequinha no dia, ou até duas. Duas já poderia, como a criança ela já sabe o ciclo dia e noite, ali com 2 anos, ela já sabe o que é noite, já sabe o que é dia. O corpo dela já funciona como a noite, já funciona à noite, e de dia já funciona de dia. Uma soneca é o ideal para uma criança de 2 anos. E às vezes se ela precisar, lembrando, cada pessoa é uma pessoa. Né? Às vezes ela precisa de 2, ou às vezes ela não precisa. Né? Às vezes ela dorme super bem à noite e tem um dia super produtivo. Né? Então, eu particularmente, eu não e os estudos também mostram isso, assim, não pode ser também totalmente Sim. fechado. Né? Existe o que é um padrão, mas padrão é um padrão. Até porque a gente precisa experienciar isso, né? Por exemplo, não, meu filho dorme 2 vezes, mas está tudo tranquilo, então está tudo bem, né? Sim. Não precisa ficar assim, não, ele vai querer dormir a 2ª vez. Opa, deixa eu acordar ele aqui, porque... Não, se as coisas estão acontecendo bem, se ele está desenvolvendo bem, então não tem o porquê, né, a gente bloquear isso. Lógico que quando é o excesso, até mesmo o osteopata, o pediatra, ele vai estar recomendando para você, olha, isso aqui está em excesso, aqui não, mas acho que vale a pena a questão da experiência, como você comentou, cada um é um. Então vamos ver o que funciona para ele. E o que funciona para ele, muitas das vezes, não vai funcionar para o amiguinho dele. Né? Sim. Sim, é exatamente isso. Alice, que ela perguntou de dormir mamando, foi o que eu falei, não é uma associação, não tem problema, mas você está associando sempre a mamada ao sono. Não é que não pode, é que depois você vai precisar sustentar isso. Se a criança ela associa essa mamada, ou associa estar junto na cama, ou associa o colo, se ela vai associando, ela vai toda vez que ela precisar dormir, ela vai precisar disso. E eu quero deixar muito claro, aí eu volto em entender anatomia e neurofisiologia. O cérebro ele tem 3 camadas. Um tronco cerebral, que ele funciona como um cérebro de luta ou fuga, é o cérebro da vigília. O cérebro do meio, que é o cérebro das lembranças, e o cérebro das sensações, amor, tá bom, tá ruim, não são sensações tão elaboradas, mas tô triste, tô feliz, tudo bem? E o neocórtex? O neocórtex são os julgamentos. É tudo mais elaborado. O bebê, ele não está com o neocórtex desenvolvido. Então, ele não vai se sentir sozinho. Quem se sente sozinho é a mãe e o pai. Ele quer conforto. Óbvio. Ele quer conforto. Né? E nós precisamos dar o conforto para ele. Mas ele não consegue julgar o pai e a mãe e falar assim, mas como ela não vou dormir junto? Mas como ela ele não consegue ter esses julgamentos. Por isso que a gente precisa ensinar. E se é difícil, por exemplo, muitas vezes a cama, volto a falar da cama compartilhada, que é até uma
eu recebi essa mensagem e eu falei para assim, mas eu faço cama compartilhada, eu dou mamar, eu dou colo, tá tudo bem. Pode dar, não tem problema. Só que vamos olhar para isso. Isso é do seu filho ou é seu? Você faz isso para quem? Isso é importante. Uhum. E se você fizer para você, tá tudo bem também. Só olha para isso, né? Tá tudo bem. Então, a gente precisa olhar para isso e quando a gente entende um pouco da anatomia, de como é o desenvolvimento, fica um pouco mais fácil. Mais fácil para conversar, mais fácil para explicar, falar assim, agora eu entendo. Então tá tudo bem, não é ele que está sentindo abandono, não é ele que está isso, não é ele que está aquilo. Ele está assustando muito? Opa, então eu preciso dar mais conforto, eu preciso acolher ele mais, colocar ele mais juntinho. Uhum. Tudo bem. Né? Então isso é legal. Sair um pouco do exagero e fazer o que precisa ser feito, né? Acho que é muito disso. Não, nada exagerado, porque tem até uma frase que fala que a água demais mata a planta, então a gente já sabe que nada de exagero é bom, tem que ser feito fazer o que precisa ser feito. Tem aqui uma perguntinha que fala assim, associação do sono com bico artificial prejudica? E o que orientar para a mãe que faz o uso do bico artificial? Rô, um beijo para você. A Rô é uma grande amiga, mas nós vamos nos ver. Assim, hoje a gente sabe que a chupeta em si, já adianto, o que é real e o que é ideal, tá? Já deixar claro isso. A chupeta, o sugar, ele acalma a criança. Ele leva a criança para um parasimpático, ele acalma, ele dá segurança. Por isso que a criança gosta do peito, gosta do cheiro, gosta de mamar. Então, se você está com uma criança agitada, você der chupeta, óbvio que ela vai acalmar. Uhum. Porém, quando a gente usa esse artifício, primeiro, nós podemos atrapalhar um pouco da amamentação com a confusão de bico. Tá? Podemos atrapalhar. E nós também estamos associando a criança a ter que dormir sempre, que é a mesma coisa do peito. Ela, teoricamente, não precisaria disso. Se ela está precisando disso, a gente precisa olhar. Porque ela está gerando um desconforto nessa criança. Entendeu? Mas assim, eu dou, dá super bem, dá super certo. Tá bom. Tá tudo bem. Tranquilo. Tranquilo. Mas é uma associação. Tá? Mas se tá dando certo, beleza. Depois, mais pra frente, não atrapalhou a pega. Perfeito também. Que bom. Pode continuar. Porém, se manter por muito tempo, aí começa a atrapalhar a anatomia. Passou 1 ano e meio, 2 anos, que aí a arcada dentária ela está se desenvolvendo. Se eu mantenho uma pressão na arcada, eu vou ter uma arcada alta. Consecutivamente, eu facilito um respirador bucal. Uhum. Eu facilito um rosto mais fino, problemas dentoclusais e aí vai. Uhum. Então, assim, é algo que nós precisamos olhar e é isso. Fazer o preventivo, se caso isso acontecer, né? Se observar que está tendo um bebezinho ou uma criança de 2 anos e meio com chupeta, já começar a fazer o preventivo para que na vida adulta ele não sofra com outras coisas, né? Exato. A Natália está falando aqui, Vitor, temos mania de fazer o bebê dormir no colo andando ou balançando. Isso é ruim? Ou é melhor deixar ele deitado até adormecer? Natália, não é ruim deixar no colo. Foi o que eu falei, é uma associação. Por exemplo, se ele acorda à noite e a criança acorda à noite, ela vai ser mais difícil você treinar ela a dormir de novo, sozinha. Entendeu? Só um toque, só uma mão. Ela vai ter essa associação com o colo, mas não é ruim. Foi o que eu te falei, às vezes a criança ela precisa desse colo, ela precisa desse carinho, porque ela está sofrendo algo. Mas é uma associação. Foi o que eu te falei, existe o ideal e existe o real. Se o real tá bom, tá tudo bem.
né? Eu não estou aqui para julgar, estou para mostrar. E aí a gente escolhe, e aí existe o leque de possibilidade para a gente poder olhar para isso, né? Então é mais assim. Ó, a Bruna, acho que é Bruna, que tá Bru. A minha bebê tem 1 ano e 9 meses. Pega chupeta só para dormir. Depois de dormir, larga. Isso pode atrapalhar cada dentário no futuro? Se for muito pouco, assim, vai. Vai, eu ia falar, eu ia tentar justificar, Bruna, mas não consegui. Vai. O ideal é já 1 ano e 9, já tá na hora de começar tem uma, e ontem eu estava numa live de uma pediatra, nossa, fenomenal, neonatologista, e ela mostrou uns livros bem legais para dar para as crianças, para contar a história das crianças, para falar sobre chupeta, tipo, o livrinho vai contando toda a história, para falar sobre o desmame. Que legal, que massa. E ir interagindo com essa criança para a criança entender essas necessidades. E aí, outra coisa importante, e aí a gente entra em reflexo primitivo. Será que a necessidade, né, desse mamar pode vir associado à não integração de um reflexo? Por exemplo, uma criança pouco estimulada na mão e nos pés pode ter dificuldade oral. E ter uma necessidade de ficar colocando a mão na boca. Se você pega um recém-nascido e você toca a mão, Wesley, ele vai fechar. Sim. Além de fechar, ele vai mexer a boca. Se você toca o pé, ele também vai fazer o movimento plantar. Ele também vai mexer a boca. Então, uma sugestão para as mães em relação à chupeta, já a gente está mudando de assunto, mas no final vai cair para o mesmo lugar, é sempre quando for mamar, independente se é peito, independente se não conseguiu no peito, foi para a mamadeira, dar a mão para a criança, dar uma naninha para a criança ir segurando. A criança você está sempre buscando o toque. E uma associação legal, ao invés da chupeta, é colocar uma naninha, por exemplo. Aquelas toalhinhas que a criança ela pode pegar, ela pode sentir o cheiro dela ali, o cheiro da segurança, o cheiro da mãe. Então isso é uma coisa legal também que a gente pode ir mudando. As naninhas do Charlie Brown. As naninhas do Charlie Brown, exato. Vitor, meu caro, o Instagram vai cortar esse assunto que tá ótimo. E se bobear, a gente podia ficar aí por muito tempo, né? Sim. É um assunto gostoso, é um assunto que eu sei que você ama falar, né? Então, isso aí a gente durava por muito tempo. Porém, o Instagram ele só dá pra gente essa 1 hora. Então, antes que tá tudo bem, antes que fique aqui 1 minuto e 50 para ficar nessa correria, que já apareceu aqui agora, queria agradecer você demais por você ter disponibilizado o seu tempo, né? Para poder explicar um pouco para nós, explicar para os pais, explicar para os nossos amigos profissionais, colegas de trabalho, né? Qual que é a importância do sono, a importância da osteopatia poder ajudar essas crianças. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, deixa aqui eu vou deixar essa live gravada na osteopatiasp.com.br e vou compartilhar com o Vitor depois. E, Vitor, palavras finais suas, fiquem à vontade, você tem 1 minuto e 20 e muito, muito obrigado por tudo. Gratidão. Não, eu que agradeço, Wesley, o convite, de um assunto que eu gosto tanto, de um assunto mais leve. É um assunto, aqui é muito mais, eu estou falando para os pais, né, se fosse falar para os alunos nossos, né, a gente entraria mais aprofundado ainda, mas é importante todos os pais saberem isso e saber que nós, profissionais, nós estamos aqui para acolher eles também. Entender, tá tudo bem, vamos junto. Existem essas possibilidades, dá para fazer, não dá, tudo bem, vamos tentar outras coisas, saber que a osteopatia ela pode ajudar muito, principalmente nessa parte orgânica dessas crianças que têm os desconfortos, e essas crianças estão em desenvolvimento, então vão ter desconforto, não dá para fugir de cólica, não dá para fugir de dente, e vacina, que é obrigatório, né? Eu vou entrar nessa discussão, mas assim, são coisas que mudam o sistema da criança, e a criança vai sentir mais. Então, obrigado,
Quem quiser depois manda uma mensagem, eu tento ajudar ao máximo todo mundo que eu conseguir, tá bom? Valeu, Wesley. Valeu, Vitão. Tudo de bom? Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.